Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 19 de junho, mais uma sexta-feira, fechando mais uma semana e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Bom, pessoal, hoje foi um dia bem parado, água de salsicha, dado ao feriado lá nos Estados Unidos. Tá? Então não tivemos assim nada muito interessante na nossa bolsa. O único ponto que, se for ver de interessante, foi que a gente não continuou o movimento para baixo. Apesar de renovar fundo do 168, ainda faltam mais ou menos uma hora para o fechamento aqui da bolsa, mas seria interessante ele fechar aqui acima. E ontem fechou com doji, hoje provavelmente fecha com mais um doji, o que significa indecisão, podendo falhar esse rompimento de fundo, tá? Podendo falhar esse rompimento de fundo e voltar para testar essas regiões do 173. Então, acredito que semana que vem vai ser uma semana mais movimentada na nossa bolsa. Acredito que uma semana com a volatilidade mais alta, tá? E aí fica atento, cara. Caso perca esse fundo com a agressão do 168, tem um ponto de interesse lá embaixo, na região dos 163.400, que é a mínima de uma barra de impulso lá do tempo gráfico semanal. E para cima nós temos resistência no 172.200, depois a região ali do 174.500. Olhando o dólar hoje também um dia bem mais parado, segue aqui mais correção lateral, fundo na região de 5.050, para cima resistência curta 5.220, acima mira a região de 5.285, tá? Petrobras segue mais parado, processo aqui de correção no curto prazo, começa a interagir com ponto de suporte, mas ainda pelo menos eu não vejo nada claro, apesar desse martelo aqui em cima, tá? Já fica numa região interessante para voltar a olhar com mais carinho para Petrobras. Vale, segue mais lateral, reacumulação em topo, não tem nada para fazer. Olhando o cenário internacional, como eu disse, hoje foi feriado nos Estados Unidos. Então nós temos só o futuro do S&P 500 bem paradão, 0,23 negativo, nada demais. O Nasdaq 0,25, Dow Jones 0,33. Só que é só o futuro, lembrando que é feriado nos Estados Unidos e não tem pregão lá hoje, não teve pregão lá hoje. DXY também parado, 0,08 negativo. Minério de ferro 0,30 positivo no momento. Petróleo Brent aí 3,86 positivo. Fechando com engolfo, não, perdão, com doji aqui embaixo. Região de Fair Value Gap aqui, olha. E ainda assim, a coincidência, entre aspas, que parece que, como é que fala? O acordo lá do Estreito de Hormuz, né? Até me fugiu, cara. Sexta-feira, tô com a cabeça já baqueada. Enfim, o acordo que eles tinham feito lá entre o presidente dos Estados Unidos e o outro lado da guerra parece que foi quebrado por enquanto. Ouro negociando 1,28 negativo, a prata 1,29 negativo, as criptos mais parado, Ethereum 0,62 negativo, Bitcoin 0,10 positivo, Link 1,85 negativo. O setor de metais não teve movimentação hoje. Voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances, e lembrando aos senhores que caso queiram ver análise de algum ativinho específico, só deixar aqui nos comentários e eu sempre trago análise para o dia seguinte, tá bom? Asa deu o ar das graças, sobe hoje aí 8,5%, né, 9%. O volume ainda fraco, mas é um papel para prestar atenção na semana que vem. Vejo compras ainda? Não. O que nós temos aqui? Uma possibilidade de inversão de expectativa, tá? Aqui tem um fundo, eu vou tirar essa linha, ele teria o topo que gerou a mínima, olhando lá dos 60 minutos fica mais claro. Mas eu vou considerar esse ponto aqui em cima, 18,35. Tá? Tem que fechar aqui acima com força, volume comprador, dá uma pancada para cima, que é a última região de fundo. Então ele vem para baixo, para baixo, para baixo, expande com vontade, ó. E aí na correção eu tento alguma coisa, até porque a nossa bolsa tem tendência de baixa no curto prazo e a asa 3 já é um papel mais fraco do que a média, dado que no mesmo momento em que nós tivemos a maioria dos papéis junto ao Ibovespa renovando máxima histórica, a ASA fez totalmente ao contrário, desenvolveu um movimento de baixa, enquanto o nosso mercado estava em alta. Então, isso por si só já deixa o papel bem mais fraco. A tendência segue de baixa no curto prazo,
Só hoje que foi aí uma barra de respiro, mas que por enquanto não me chama atenção ainda para fazer nada, tá? Semin, por enquanto não vejo nada, tá? Até que segurou bem aqui nessas regiões. Semana que vem, como eu disse, acredito que vai ser uma semana com mais volatilidade. O papel encontra-se no meio do caminho onde não tem nada para fazer. Entre a tentativa de marcar um fundo ascendente para inverter essa expectativa de baixa no curto prazo e fazer isso. E aí nós começamos a olhar para a compra, se de fato ele faz um impulso quebrando todos esses topos aqui para cima com fluxo comprador, ou volta. Essa região, como eu disse, é a trava de venda, por enquanto a região de 4,65, deixa topo descendente e avança no fundo abaixo da região dos R$4, tá? Não vejo nada para fazer ainda, mas vale a pena acompanhar. BIF3, por enquanto, não vejo nada para ser feito. RADL segue sem freio, se for utilizar todas as médias. A Avalanche, né, o papel não faz uma correção, trabalha só com correção curta, segue pesado na venda e tem um gap para ser fechado no tempo gráfico diário. Fechamento esse que ocorre lá na região dos 14,73, tá? Por enquanto aí não tem nada para ser feito. Anima 3 chega numa região de suporte aqui importante, mas que por enquanto ainda não tem nada também para fazer, até sendo repetitivo. Tá? O papel perde fundo de curto prazo, perde outro fundo da estrutura aqui em cima dos 2,80, mas volta a negociar numa região que vale a pena acompanhar na semana que vem, tá? Porque ele volta nessa região de topos anteriores, ó. Fundo anterior, reacumulação anterior, volta aqui, olha. Ver se ele vai gerar algo interessante nessas regiões. Por enquanto tem algo para fazer? Não. Ponto de suporte para baixo continua ainda 2,58, depois na extremidade 2,40 para cima. Resistência em confluência tanto com a média móvel de 20, que funciona como resistência ou suporte dinâmico, a região dos 3,10 pontos de resistência de curto prazo, junto com troca de polaridade do fundo anterior. Tá? Então 3,10 próxima resistência, para cima ali 3,35. Não vejo nada para fazer. Auri 3 está num ponto também interessante, assim como o Anima 3, mas por enquanto ainda não tem nada para fazer. Ele chega com muita agressividade na venda, dado o tamanho das barras consecutivas de queda, com corpo grande, pouco pavio, e quando tem barras compradoras no meio do caminho, nós temos aí corpo pequeno, muito pavio e barras pequenininhas, o que mostra que a pressão vendedora ainda segue mais intacta. Apesar dele voltar numa região de troca de polaridade, antigo ponto de resistência desse canalzinho de baixa de correção deu uma tendência de alta, que era resistência, agora está sendo testado como suporte, mas por enquanto muito fraco. Tem região de 7,6 de Fibo, né, de todo esse movimento de alta por enquanto, mas não tem nada ainda que chame atenção para comprar, ok? ISA E4, mesma situação, ainda não vejo nada interessante, quebra canal de alta no curto prazo, para baixo perdendo 26,50 pode voltar lá para a região dos 25, por enquanto eu não vejo compra, também não vejo venda nessa região. Tudo bem? Bom, e é isso, tá? Fiquem com Deus, bom descanso, um bom final de semana para todos e até final de semana eu volto com um vídeo aí sobre o nosso radar ali de swing trade, tá? Tento ali detalhar um pouco mais para vocês, beleza? Um abração.